Olá, pessoal. Então, dando um alerta, esse vídeo é um vídeo especulativo no sentido literal da palavra. Nós vamos especular, nós vamos comentar sobre situações futuras que podem ou não acontecer. Isso não representa indicação de absolutamente nada, não é uma análise profissional, não é nada. É apenas uma especulação e uma conversa informal sobre percepções de diferentes pessoas, como eu e os nossos amigos aqui, o Kleber e o Wagner, tá? Então, feito esse disclaimer inicial, vamos conversar algumas coisas que eu acho muito interessantes para a gente pensar. O Kleber está comentando o nosso vídeo em que nós mostramos que os tubarões, né? Os tubarões é o nosso apelido carinhoso para os grandes bancos e fundos, etc., que compram títulos públicos no mercado primário, no mercado de leilões, e eles compraram um volume financeiro maior do que o que estavam costumeiramente comprando em 2020, tá? A compra de Selic, LFT, pelos tubarões está me cheirando uma previsão ou até uma informação privilegiada da taxação dos fundos imobiliários. Bom, Kleber, isso nós não temos como saber, tá? O que eu aventei no vídeo como hipótese para explicar esse movimento? É o seguinte, os bancos e os fundos, eles precisam de um componente estável na carteira. Um componente, por quê? Porque o brasileiro está muito acostumado com a poupança de ter aquele rendimento certo. Parece que o brasileiro não se importa com um rendimento menor desde que ele seja certo. E o único jeito do rendimento ser certo é tendo bastante LFT no fundo. Então, isso pode ser uma explicação. A outra explicação pode ser isso que você está aventando aqui. Pode ser. Fiquei pensando muito na sua pergunta, nas suas colocações, e me surgiu outra possibilidade, que também acho que muitas pessoas não estão pensando isso. Mas será que. Porque eu já estou pensando numa Selic de 2%, tá, gente? Eu vou falar isso pensando numa Selic de 2, não de 2,25. 2,25 é até luxo. Brincadeira, né? Mas é até luxo. Mas pensando numa Selic de 2%, pegando o IPCA de 1,6 no Boletim Focus, eles podem estar dizendo o seguinte para o mercado: a inflação vai ficar mesmo abaixo de 2 e vai ficar abaixo de 2 por mais tempo, porque o papel que eles compraram mais aqui foi o Selic 26, não foi o Selic 22, tá? Porque as LFTs, os Selics que eles têm disponível no leilão, é diferente do Selic 25 que nós temos, tá? Então, assim, eles compraram mais o prazo mais longo. Será que lá nas previsões deles, eles não estão apostando aí numa inflação bem mais baixa do que o Boletim Focus está falando, ou talvez assim uma inflação em torno médio de menos de 2% até 2026? Pode ser isso também. Não é uma loucura tão estapafúrdia o que eu estou falando, certo? No cenário de taxação para todos os lados pelo ministro da Economia, a única opção será a Selic. Isso faz sentido para vocês? Faz um certo sentido. Mas aí eu discordo. Aí eu acho mais interessante, se a questão é essa da taxação, ou for só essa, eu acho que tem múltiplos fatores aí, pode ser, por que não as NTNBs, né? E por que preferir o Tesouro Selic às NTNBs? Porque nas NTNBs você tem aí um, um rendimento semestral garantido por muito tempo, né? E os prazos que eles têm nos leilões são os mesmos que a gente tem no Tesouro Direto. E eles têm a NTNB 25 pagando juros que não existe para nós, né? O 30, 40, 55 eles também têm. Então, assim, é muito interessante essas possibilidades aqui. A Wagner comenta com a gente, acho que estão fazendo reserva de liquidez
esperando que no futuro próximo os preços das ações e dos FIIs tenham uma nova queda. Também é possível. Também é possível. E aí, caramba, sim, isso mesmo, pode ser isso mesmo. E acho que o Nathan não pode mencionar algo tão direto no vídeo. Não, até pode, porque a gente não está falando assim uma coisa direta. A gente está especulando uma possibilidade futura que pode ou não acontecer. E eu já avisei bem isso no começo do vídeo. Então eu acho que a gente pode falar assim. Mas bons entendedores como eu e você, alguns que assistiram já perceberam que alguma pi grande vem por aí. Bom, essa pi grande que vem por aí poderia ser uma recessão severa, tá? E aí, pessoal, a gente não tem outra coisa para fazer a não ser acompanhar o mercado. Tem que acompanhar o mercado. Não tem outra coisa para fazer. Mas, volto a dizer, no vídeo eu acho que eu toquei nesse assunto. Mercado em recessão e o mercado vendo que o Banco Central vai ter que aumentar a Selic obrigatoriamente, começa a haver muita demanda pelo papel, e aí o Tesouro vai começar a vender tudo, e ele não vendeu tudo, tá? Ele só vendeu um pouco mais. E aquela taxinha lá, 0,2, 0,3, aquela coisinha lá, vai ficar negativo, como já ficou na primeira metade da década de 2010, que eu expliquei no vídeo, né? Que o mercado estava lendo que a Selic em seguida teria que ser aumentada, porque o Banco Central tinha forçado a barra demais na redução. Aquilo que aconteceu lá em 2002, 2013. E aí aquela taxinha a mais ficou até negativa, né? Ficou menos 0,11. Isso ainda não aconteceu, mas é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que estar com o radar atento, tá? Então, assim, ó, gostei muito dos comentários, acho que a gente tem que pensar nessas coisas, certo? Mas tem que ter muita calma na hora de decidir pelo investimento, né? Então, pessoal, não é um vídeo nada conclusivo, tá? Nem tem como ter essa pretensão de concluir alguma coisa, mas são informações que é bom da gente estar aí ventilando na mente, pensando sobre isso e tentando pegar as informações para ver o que faz mais sentido hoje, como é que vai ficar isso amanhã, na próxima semana, nos próximos meses. Bom, são assuntos assim que eu gosto muito. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. O conteúdo já acabou, mas se você for novo no canal, vale a pena ficar mais um minutinho comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui como explorar melhor os conteúdos. Entrem aqui em playlists, que tem muitas coisas legais, certo? Vou mostrar para vocês algumas dessas playlists. A primeira delas é o Fundamentos para Investir no Tesouro Direto. É um cursinho de 10 vídeos, os 10 primeiros vídeos são básicos, mas com aquele toque um pouquinho mais avançado que você não encontra na internet tão facilmente, com 3 vídeos bônus. 10 motivos para investir no Tesouro Selic, no Tesouro IPCA+, e 5 motivos para investir no IPCA 35, além dos 10 motivos para investir no Tesouro IPCA. Conteúdo muito bom, pessoal. Outra playlist que eu quero recomendar para vocês, 8 vídeos, aí durando de 10 a 20 minutos cada um, são as carteiras para todos os objetivos no Tesouro Direto, ou seja, você não precisa se limitar a comprar um título só, você pode comprar vários e compor um investimento diversificado dentro do Tesouro Direto. Esse conceito é muito legal, muito importante, e dependendo do seu perfil e da sua finalidade, nós temos esses vários desenhos de carteira que você pode ir montando aos poucos e tem aqui toda a análise, todo o racional deles. E uma playlist para quem já investe, já tem um pouquinho mais de experiência, já conhece bem os fundamentos, já começou a fazer a sua diversificação, mas tem dúvidas que vão acontecendo no meio do caminho, tem coisas que vão acontecendo e é bom a gente conversar sobre. Então essa playlist tem vídeos um pouquinho mais prolongados, mas nem todos, e tem assuntos muito, muito importantes. Ganho na marcação a mercado versus ficar até o vencimento, rebalanceamento de carteira, comparação do Tesouro IPCA 26 com o pré-26, onde eu mostro todas as continhas, taxa média no Tesouro Direto,
confisco no Tesouro Direto, que é uma bobagem, está ali o vídeo explicando, planejamento de aposentadoria com Tesouro IPCA, pagador de juros, o aporte fracionado, esse videozinho aqui que eu lancei no comecinho do atual problema, continua válido, como determinar se uma taxa é boa ou não, Tesouro Direto e fluxo de caixa, enfim. São vídeos que você, se realmente está interessado em aprender e estudar Tesouro Direto, você não se arrependerá do tempo investido aqui. E também, para quem já conhece os assuntos, mas de repente não se lembra, viu esse assunto, onde está aquele vídeo bacana que eu gostei, porque eu estou chegando aí na marca de 500 vídeos no canal. Então isso aqui facilita um pouco com os assuntos que eu considero os mais importantes para a maioria do público. Tá bom, pessoal? Agora sim, muito obrigado por ouvir e te encontro no próximo vídeo.